IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET ou também no site tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com professores do IIPC Florianópolis. Hoje contamos com a presença do professor Samir Moraes. O professor Samir, ele é formado em matemática, tem mestrado em desenvolvimento sustentável e atua na área de projetos ambientais. No IIPC, ele é professor e voluntário da Conscienciologia. Professor Samir, seja muito bem-vindo aqui à TV Floripa. Uma honra, uma alegria receber você conosco. A recíproca é verdadeira, Eliane. Uma boa tarde a todos os telespectadores e internautas da TV Floripa. Então, hoje o nosso tema é a respeito de empreendedorismo consciencial. Professor Samir, pelo seu currículo a gente verifica que provavelmente você é uma pessoa bem empreendedora. Como é que você compreende então o empreendedorismo e na Conscienciologia como é que é esse conceito do empreendedorismo consciencial? Certo. A gente poderia definir o empreendedorismo como uma capacidade do indivíduo de, através da sua vontade própria, realizar projetos, né? Sempre considerando que há uma margem de risco para o êxito ou não desses projetos, né? A gente pode dizer que todo profissional empreendedor, ele tem alguns aspectos, alguns atributos muito especiais, assim, né? Uma certa automotivação, uma iniciativa, a capacidade de ver as oportunidades, as carências, né? Uma capacidade gerencial também, e uma boa dose de criatividade, assim, me parece que o empreendedor precisa ter, né? Eliane, esse conceito está muito ligado, ele foi criado mais na área econômica, na área da economia, né? E hoje ele está mais ligado ao arquétipo, digamos assim, do homem, um homem moderno. Esse homem que tem a sua empresa, né, dentro do sistema do regime liberal, capitalista, né, da sociedade capitalista. Esse modelo é bem quisto, né, é um atributo muito buscado, né, no perfil dos profissionais. Agora, você perguntou também sobre o empreendedorismo consciencial, né? Me parece que as características do empreendedor, mais do que significar uma qualidade do profissional, elas são características da consciencialidade, elas são aspectos intraconscienciais, né? E se o são, logicamente, esse indivíduo pode aplicar esses atributos em muitas áreas, além da profissional, né? Da empresarial ou comercial, como quiser chamar, e até a social, que muitas pessoas também aplicam na área social. E me parece então que a esse indivíduo fica fácil desenvolver projetos com a envergadura da consciencialidade, né? Ao se ver como consciência, ao perceber que a vida é muito mais ampla que a própria vida física, e aí aplicar digamos assim, esse conjunto de aspectos positivos, trafores, né? Na busca de uma melhor definição da sua PROEX, da sua programação existencial. Você falou agora há pouco em trafores, na Conscienciologia traço-força, né? Isso. Poderia explicar um pouquinho o que são esses traços? Claro, a Conscienciologia traz muito claramente assim que ela cria neologismos para indicar aqueles aspectos bem resolvidos, que as pessoas já têm bem definidos, positivos, aqueles negativos e aqueles que ainda a pessoa não adquiriu, né? Então a gente chama de trafor, um abreviativo, né? Um neologismo para traço-força, trafar para traço fardo e trafal para traço faltante. Para todos nós conscienciólogos é muito importante conhecermos os nossos aspectos de temperamento, de personalidade, porque eles indicam muito das nossas capacidades
e também daqueles aspectos que a gente precisa colocar como prioridade para resolver. E os empreendedores, de modo geral, podem atuar também em várias áreas, na área tanto empresarial quanto na educação, em várias áreas, né? Demonstram, a gente observa, iniciativa, proatividade, criatividade, como você falou antes, né? Esses traços, então, eles são aplicados para a própria consciência no seu processo evolutivo, professor? Como é que isso acontece? Claro que sim. Como falava anteriormente, note que as pessoas se manifestam na realidade com aquilo que são. Ninguém se manifesta com aquilo que não possui, né? E como a gente considera a serialidade, a série de existências, e que hoje a gente é a melhor versão de nós mesmos, nós possuímos nesse momento todos os atributos, né? Tanto positivos como negativos, como aqueles que nem conquistamos ainda. Quis dizer então que esses aspectos, eles fazem parte da pessoa, então ela pode aplicar em qualquer área. E quando a gente chega à conclusão de que a vida é muito mais do que a manifestação de digamos, 50 anos produtivos na vida intrafísica, logicamente a gente tem um impulso de aplicar esse empreendedorismo, esses aspectos direcionados para uma área que te leve a evoluir, a conseguir maior patamar de manifestação, né, ou mais ampliado, dentro da área da consciencialidade, ou seja, unindo a realidade extrafísica à realidade intrafísica. Isso estaria relacionado ao crescimento pessoal, a eu hoje ser uma pessoa melhor do que eu ontem? Isso mesmo. Bom, a gente pode fazer uma referência que todos nós buscamos um certo patamar de bem-estar na sociedade, né? Todos nós usamos do nosso melhor para conseguir, primeiro, os fundamentos básicos de subsistência e depois, incentivado aí também pela mesologia, pela cultura, a um grau de conforto, né? Por sinal, um dos aspectos negativos dessa sociedade capitalista é que não limita essa questão do dinheiro, né? Você acaba jogando todas as suas energias na capitalização dos recursos, na conquista de patrimônios e na verdade isso é uma ilusão, porque o ser humano não precisa nem ser pobre, nem ser muito rico. Ele precisa do suficiente para viver, né? E quando ele o faz, ele acaba vendo que sobra tempo, sobra recurso para aplicar nesses projetos a mais longo prazo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu quero dizer que o empreendedor ele tem uma obrigação de... Ele vai chegar no momento que ele vai acabar vislumbrando que há um cenário a evoluir muito mais amplo que a sociedade intrafísica. Que o empreendedor aqui no dia a dia, na materialidade, digamos que ele empreende e procura muitas vezes conquistar mais e mais territórios, mais empresas, mais campo de atuação. Na conscienciologia, na consciencialidade, para além dessa questão da materialidade, esse campo a mais seria em que sentido? Qual seria o crescimento que você fala? Claro. Notemos assim, é claro que a gente não pode esperar isso de todas as pessoas, mas a todas elas está, digamos, reservado o momento de se deparar com a transitoriedade da vida humana, né? Então, é um teto que a gente tem de manifestação na vida intrafísica. E quando nos deparamos com esse teto, necessitamos de algo mais para apoiar e dar sentido a esse processo todo, né? Quando isso acontece, a gente tem digamos assim, algumas alternativas normalmente, né? Parece que nesse momento a pessoa revê seus valores de vida, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E ela pode adotar um comportamento de relutar, de se auto-esconder em relação a essa necessidade de saber. Ela pode adotar uma crença, né? Uma religião e jogar toda a sua energia ali. Ou ela pode usar a sua racionalidade, digamos, a sua manifestação mais avançada, para querer saber de fato do que se trata. Para onde é que vamos, de onde é que viemos, o que viemos fazendo aqui, por que
aprendemos do primeiro ao último minuto de vida intrafísica, né, de vida física, e para onde é que vai essa evolução, essa memória capitalizada das experiências, né? Então, esse terceiro modelo é o que a gente entende como mais avançado, é aquele que não fica refém, né, de uma cultura que prende a consciência dentro de uma pensenidade, né, mais limitada, e ao contrário, a liberta para poder ver e investir nesses outros cenários da extrafisicalidade, né? Agora, Samir, você vem falando de extrafisicalidade, de série de vidas, várias vidas que a consciência vive antes dessa, depois dessa vida também. Na Conscienciologia, pelo que temos verificado, é tudo muito científico, com ciência, com experimentos, né? Como é que se verifica essa questão, até para o público que está assistindo a gente pela primeira vez, claro, entender de onde que vem toda essa pesquisa, esses conceitos? Um dos fenômenos mais importantes dentro da Conscienciologia é o fenômeno da projeção consciente. É a saída do corpo provocado pelo próprio indivíduo, né? Essa saída, ela não causa dano algum, ela não tem qualquer problema em relação à volta ao próprio corpo físico, ela não cria nenhum tipo de alienação. Na verdade, ela é um fenômeno que faz parte da fisiologia e da parafisiologia humana. Acontece que, através dos tempos, isso foi sempre explicado, sempre eivado de religiosidade, de crenças, de místicas, né? E a gente está num tempo, Eliane, onde isso não precisa mais. A gente pode tecnicamente estudar esse assunto e promover o fenômeno, né, voluntariamente. Eu dou aqui a minha experiência, eu também vim da cultura tradicional ocidental, cristã, católica, e ao me deparar com essas limitações as quais falamos aqui, eu tinha que ir para algum lado, né? Para minha cabeça funcionar adequadamente, eu precisava adotar um caminho, né? E eu analisei cada um desses caminhos, e ao fazê-lo, notei que só um me dava condição de continuar atuando na minha potencialidade, que era aquela que me permitiu o uso da criticidade, da racionalidade e da experimentação, ou seja, eu não compro nada pronto, né? Eu questiono as coisas que me aparecem. E aí a projetabilidade lúcida se apresentou como o grande fenômeno, né? Porque eu pude realizar o fenômeno de ir na extrafisicalidade, né? Inicialmente, numa das primeiras experiências numa réplica da minha casa, na para-casa, e voltar com total lucidez como essa que a gente está utilizando aqui. Então, ao fazê-lo, logicamente eu tive uma ampliação, né, desse mecanismo evolutivo ao qual todos nós estamos sujeitos. E a partir daí, então, dá para pesquisar com mais abrangência, né, professor? Exato, eu dei o meu exemplo para dizer exatamente isso, obrigado, que se você experimenta, né, e não tem nenhuma obrigatoriedade de manter falsos achados ou falsas ideias, você experimenta e vê que não é verdadeiro, você pode mudar, né, sem momento algum. Então, tudo que a gente fala aqui, acho importante a gente frisar, a gente divide experiências pessoais, pesquisísticas, né, levadas com rigor, né, com rigor metodológico, né, de trabalhar com as energias, de fazer relaxamentos profundos, de promover a desacoplagem, digamos, dos nossos veículos, voltar, registrar, depois criticar esses registros e assim por diante. A gente coloca que tudo que a gente fala aqui é apenas a divisão da nossa experiência, para que as pessoas que nos ouvem possam realizar as suas, né? Façam seus questionamentos e tomem as suas próprias iniciativas. Ou seja, sejam empreendedores também. Né? Okay. Professor Samir, vamos então agora a um breve intervalo e na sequência então continuaremos com Floripa em Foco e o professor vai falar um pouco mais sobre empreendedorismo consciencial e trouxe também alguns livros para ilustrar esse assunto. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia.
Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, retornamos então com Floripa em Foco, hoje conversando com o professor Samir Moraes do IPC Florianópolis, e o nosso tema é o empreendedorismo consciencial. Professor Samir, no primeiro bloco você trouxe alguns conceitos sobre o que é o empreendedorismo, como que ele é visto na conscienciologia. Poderia falar um pouco para a gente como é que a gente desenvolve, traços que favoreçam esse empreendedorismo? Tem traços que ajudam, que atrapalham? Como que é? Claro que sim. A gente poderia dizer que tem pessoas que já nascem com esse traço do empreendedorismo, né? E é claro que quando a gente se depara com alguém que já tem esse traço nato, é claro que isso é esforço já seu, né, dessa consciência, às vezes é esforço repetido através de vidas, e por isso que ela tem essa abordagem da realidade. Enquanto que a gente encontra outras que ainda precisam de um certo gerenciamento da sua vontade, né? Não tem aquele impulso. Quantos colegas a gente conhece na sociedade, que nossos colegas de trabalho, que eles precisam do gerenciamento, eles não cumprem, eles não têm a iniciativa de cumprir Não tem aquilo espontâneo, né? Isso, exatamente, né? Então a gente poderia inicialmente definir, para ficar mais claro, que dentro até dos modelos da ciência tradicional, a gente vê que há alguns modelos psicológicos assim, né? Há aquele, por exemplo, empreendedor, e há o anti-empreendedor, aquele que não faz nada e ele passa a vida como um turista, digamos assim, né? Mas também há três modelinhos, que seria aquele que só começa um projeto, ele é empreendedor, mas ele não sabe dar continuidade. Tem aquele que só finaliza um projeto, se é para resolver aquela tarefa, eu vou lá e resolvo. E tem aquele que dá manutenção nos processos, né? Então você vê que dentro do próprio estudo da iniciativa humana, você tem subgrupos, né, dentro disso, né? Tem vários perfis, né? Vários perfis. É importante entender esses perfis, né? E até uma observação, as grandes empresas, as empresas que funcionam adequadamente, é quando você consegue a combinação desses perfis, né? Onde um cobre a lacuna do temperamento do outro, da personalidade do outro. E se complementam, então? E há uma complementação, exato. Bom, por isso que a gente precisa um do outro aqui, né, Eliane? É verdade. Né? Porque somos todos diferentes, né? Agora, é importante saber que, além desses grupos, toda pessoa
tem a capacidade, os poderes de promover reciclagens na sua forma de ser, né? Basta dizer que, enquanto indivíduos, humanos apenas, a gente acaba entrando nesses modelos mentais, né, comportamentais já estereotipados, digamos assim. Mas quando a gente passa a se ver como consciência, a consciência pode tudo, a consciência tem a força, né? A consciência só não pode mudar a outra consciência, mas pode mudar a si, né? E quanto mais evolui, mais ela passa a ter poder sobre a realidade onde ela se manifesta, né? Então, quando nos abordamos ou nos encaramos como consciência que somos, aí é importante dizer que todo mundo é um potencial empreendedor da sua vida e do seu processo evolutivo. E aí vão ter traços mais importantes a serem desenvolvidos, traços que a pessoa já tem, como você falou, provavelmente traz até de outras vidas, né? Agora um parênteses, professor, até a respeito do que está acontecendo em Florianópolis no momento, todos esses conflitos relacionados a transporte público, facções criminosas, um parênteses aqui sobre isso, né? Você vinha falando que tem empreendedores até para criminalidade. Isso. Poderia falar um pouquinho sobre essa questão? Claro que sim, exatamente em cima disso que a gente abordou, que nós somos, ao mesmo tempo que muito capazes, né? Mas em manifestação imperfeitos, nós temos aspectos muito bem resolvidos, enquanto outros muito primitivos ainda, a gente é capaz de entender que há empreendedor também na área do crime, na área bélica, ou seja, não precisamos ir longe, né, Eliane? Na verdade, as grandes guerras mostraram isso para nós, né? A ciência, os grandes cérebros humanos trabalharam para a indústria bélica, né? Então, muitas das tecnologias que temos hoje aqui, se não a grande maioria, se não toda, ela está primeiro a serviço da indústria bélica, a indústria das guerras, para depois ser transformado como uma benesse, né? Algo para a população, exatamente. Né? Agora, sim, observamos, né, veja se é assim mesmo, né, na Conscienciologia, há uma grande disparidade entre níveis evolutivos do planeta. Então, tem pessoas muito evoluídas, outras ainda precisando, né, melhorar o nível ético, cosmoético. Exatamente. Essa questão da criminalidade está relacionada com essa diferença de nível evolutivo? Claro que sim, claro que sim. Inclusive, uma das características do nosso planeta, da vida biológica, na qual estamos totalmente inseridos, é exatamente esse desnível, né? Essa diversidade de nível evolutivo entre as consciências. Portanto, a gente pode ter aqui entre nós um expoente evolutivo, né? E quanto mais ele evolui, mais ele se insere dentro de uma atitude de anonimato, né? E ao mesmo tempo a gente tem um extremo oposto, que são pessoas ainda vivendo a primitividade, né, o comportamento subhumano, né, que vem do processo evolutivo, né? Basta dizer que a gente tem aí ainda uma estrutura do nosso cérebro que ainda é do tempo evolutivo dos répteis, né? E por que, professor, que essas consciências tão diferentes coabitam o mesmo planeta? Qual é a lógica disso? A lógica é exatamente a assistência, a interassistência, né? Ao mesmo tempo que a gente usa um corpo biológico que é fruto da evolução de muitos anos, né? E por isso a gente ainda tem essas estruturas muito primitivas, né? Como o cérebro reptiliano, esse que eu falei, o próprio cérebro límbico, né? Dos mamíferos, né? E que mais afeita as emocionalidades, e a gente tem o neocórtex, essa parte mais moderna, digamos assim, do cérebro. Então a gente tem essas estruturas todas conosco ainda. Viver juntos aqui, estarmos juntos, tem a ver exatamente com essa possibilidade de a gente se ajudar mutuamente. Numa outra dimensão não seria assim, então? Não, no extrafísico, a característica principal do extrafísico é que a energia de mesmo padrão anda junto. Então, se pensionizamos, se pensamos coisas parecidas, né, é muito provável que estejamos relativamente na mesma frequência, né? Então, numa família em que tem pessoas no mesmo patamar evolutivo, mas tem uma muito diferente, seja para mais ou para menos, fora do corpo, essas pessoas, aquela muito diferente não encontra com as outras. Não encontra. Você está vendo, então, a importância de estarmos aqui? A importância da vida intrafísica?
né? Ok. Professor, e voltando à questão do empreendedorismo, eu vi que você trouxe alguns livros da Conscienciologia, poderia falar sobre eles? Claro. Tem proatividade, né? Claro, a gente aqui, Eliane, a gente está falando logicamente, de empreendedorismo, né? A proatividade, ela é praticamente o mesmo comportamento, ela contempla os mesmos traços de comportamento, de temperamento, personalidade, só que de uma maneira antecipatória, você antecipa aquilo que você vai precisar lá na frente. Então a gente está falando de empreendedorismo evolutivo. Aqui a gente tem um livro de proatividade evolutiva. Esse livro aqui, ele é de muita importância, ele é uma super ferramenta a todos aqueles que querem desenvolver esse traço, né, esse conjunto de aspectos ligados ao empreendedorismo, a capacidade de usar a própria vontade para iniciar projetos, né? E aqui o nosso foco principal hoje é projetos dentro da área da evolução consciencial, né? Esse a gente indica bastante, e a gente tem mais 2 livros aqui super importantes. Esse aqui se trata da vontade, né? Ou seja, a vontade e consciência inteira. A vontade é o principal atributo consciencial, né? Se você tem vontade, você tem tudo. Na verdade, a consciência sempre tem. A consciência possui a vontade nela, só não sabe muitas vezes exercitá-la. E colocá-la em prática, teteática. E esse outro livro aqui, ele também traz a inteligência evolutiva que a gente precisa tanto nesses momentos de reflexão, para saber escolher o que é prioritário na nossa jornada aqui. Esse livro ele traz vários aspectos e abordagens inovadoras dentro de um dia a dia, como a gente pode ver temas polêmicos, né, de uma forma inovadora e abrangente. Né? E esses livros são publicados pela editora da Conscienciologia, a Editares, né, e podem ser adquiridos tanto no IPC Florianópolis quanto pela internet, né, professor? Isso mesmo, existe a Shopcons também, você pode entrar no site do ipc.org e você pode procurar aqui no CEA Florianópolis mesmo, aqui que a gente tem vários e pode mandar buscar. Avenida Rio Branco, 354, no 6º andar. E professor, cursos e palestras, o que está acontecendo no IPC? Claro, na sexta-feira, todas as sextas-feiras a gente tem uma palestra gratuita. Leve aquelas pessoas, vá e leve as suas pessoas, a sua família para assistir uma palestra. E tente ver, faça uma aferição muito pessoal, ou possibilite ao seu grupo, refletir também sobre essas questões tão importantes que a gente traz aqui, né? Elas acontecem todas as sextas-feiras, e na sexta-feira agora, a palestra é exatamente sobre o tema, vamos ver aqui. Na sexta-feira agora a gente vai abordar maturidade desde a juventude. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Isso em Florianópolis, mas a gente também tem um núcleo de extensão em outras cidades aqui. Em Tubarão a gente vai ter no dia 10 de outubro, também uma sexta-feira, a palestra Crianças, Consciências Multimilenárias. E em Florianópolis e Blumenau, né, lembrando que no dia 16 de outubro tem um lançamento de um livro, Oportunidade de Viver, da Daiane Rossi, né, que vem de Foz do Iguaçu, e ela vai estar em Blumenau no dia 17 de outubro. Então tem atividades, né, acontecendo em Florianópolis, Tubarão, Blumenau e Criciúma também. Está tudo mesmo no site, né? Isso mesmo, a gente está com um curso chamado de pacifismo, que é um tema que a gente pode trabalhar outro dia aqui, né, Eliane? Podemos conversar sobre esse tema, né? Isso, que é bem necessário. Acontecendo em Blumenau, Florianópolis e Criciúma. Ou seja, a atividade, o IPC disponibiliza essa atividade a todos vocês, e o convite desde já está de pé. E sobre o pacifismo, nesses minutinhos finais da entrevista, como é que você resume a questão da paz? Bom, a gente está vivenciando no dia a dia a exacerbação, né, da competitividade, que aí se manifestam nas guerras, né? A gente vê, enquanto a gente discute temas mais avançados, a gente vê ainda o homem se perpetuando num comportamento ultra primitivo, digamos assim, né? Então, o que fazer dentro desse contexto? Como compreender esse processo, né? Me parece que as guerras, mesmo a gente analisando uma guerra isolada,
a compreensão mais madura a respeito disso é que também temos uma corresponsabilidade a respeito disso. Então a paz, ela é responsabilidade de cada um, seria assim? Isso mesmo, através da sua pensenidade. Há dois elementos assim chaves para a gente, para fundamentar essa posição. Primeiro, que não é a primeira vez que estamos aqui, certo? Então o planeta do jeito que está também é responsabilidade nossa. O lado oriental do mundo também é responsabilidade nossa. E a segunda em relação à pensenidade. Se pensenizamos... Que é pensar, sentir e enviar energias, né? E agir no mesmo padrão. Se somos competitivos e bélicos no nosso pequeno mundo ainda, nós pactuamos, fizemos partes e alimentamos essa pensenidade, né? Esse holopensene, esse pensamento coletivo de belicismo, de beligerância. Então, comecemos essa paz por nós, né? Cada um de nós com posturas pacíficas, né, professor? Isso mesmo. Professor Samir, quero agradecer a sua presença, você que veio, né, da região de Imbituba, Tubarão, aí para colaborar com a gente com essas reflexões. Muito obrigada, né? Retorne mais vezes aqui à TV. Obrigado, é sempre um prazer, estarei sempre que me convidarem. Ok. Muito obrigado. Agradecemos também a você, telespectador internauta, a equipe da TV e até a próxima quarta-feira. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.